Bom seria, viu, meu pastor, que a humanidade desse ouvidos à voz desse Deus. Ele está agora falando com a humanidade e a humanidade está surda espiritualmente. Deus fala através do profeta Isaías que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Falando da humanidade. Aí vem o Espírito, o próprio Deus que falou com Isaías, vem em Paulo, vem em Paulo e em Lucas, se eu não me engano, e diz a mesma coisa lá no final do livro de Atos dos Apóstolos, que esse povo, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e com o coração não querem entender o que Deus está falando. Agora, viu, Alexandre? Bem-aventurado. Sabe o que quer dizer bem-aventurado, Alexandre? Você quer dizer? Feliz. Então, bem feliz, viu, Roseli? Bem feliz somos nós que demos ouvidos à voz desse Deus e nós atentamos o chamado dele. Vem, Genival. Vem, Vicente. Vem, Alexandre. Vem, Roseli. Vem, missionária preta. E pro Alan ele falou: vai, Alan. Olha que mistério. Nem, Lúcia? Né? Conosco, do Espírito de Deus falou: vem. Com Alan, ele disse: vai. Percebe a diferença, irmão? É isso que meu Genival, olho pro Alan, as coisas espirituais que acontecem ao meu redor, né? Tá ali a Lúcia, ela é surpresa, né, Lúcia? Porque é mãe, né? E é aquela coisa, irmão. Às vezes eu converso com ela em casa e pelo fato dela ser a mãe do Alan há 37 anos, é isso, né, Lúcia? 37? 3 de junho. Nós estamos no dia 5, então daqui a 28 dias, aproximadamente. Daqui a 28 dias o Alan completa 37 anos. Aí às vezes a Lúcia, a Rose, que viu o Alan crescer, todos que veem o Alan crescer, às vezes não percebem a maravilha espiritual que acontece. Eu sei que, todo respeito à Lúcia, que é a minha digníssima esposa ali, né? E ela entende o que eu estou querendo dizer. Às vezes há lapso, no caso dela, que é a mãe dele, de notoriedade de Deus na vida dessa criatura abençoada. Mas quem está de fora, caso eu sou suspeito de falar porque agora estou convivendo. Mas esse rapaz, essa criatura, é resposta de Deus para uma pergunta que eu fiz para ele há anos atrás, lá em Recife. Olha que maravilha, Lúcia. E um dia eu estudando o livro de Gênesis, eu falei assim para Deus: eu sei, Senhor, que Adão foi feito um homem já adulto, grande. Ele não foi feito uma criança, como eu, você, Alexandre, você, seu pastor, que a gente tivemos que nascer como um bebê, feto, bebê, criança, infantil, jovem, adolescente, depois adulto, né? E a nossa mente, nossa memória, nosso cérebro, ele foi desenvolvendo. E com esse desenvolver, as coisas do mundo foi entrando em nossa alma, em nossa mente, no nosso cérebro. Até que um dia o Espírito Santo veio e falou, aqui ó, no meu ouvido: Genival, vem. Me ouvindo. O Adão, não. Deus, diz a palavra, pegou o pó da terra, moldou então entre aspas, boneco de barro, né? Fez uma criatura de barro. Aí, não sei como, a Bíblia não relata, né? Mas vou conjecturar aqui, que já que diz que ele soprou, aí nesse boneco de barro fez uma boquinha, aí pegou os 2 dedinhos dele, entre aspas, porque Deus é espírito, né? Espírito não tem mão, pé, não tem, né? Mas, para conjecturar, pegou esses 2 dedos dele, Deus, pegou o dedo dele no barro, enfiou os dedos assim, ó, em cima da boca, aí traçou os olhos. Não sei se o Adão era careca, não era, a Bíblia não diz.
Né, Luciano? A Bíblia não disse se era. Hein, o senhor já viu, pastor? Boneco de barro com cabelo? Eu acho que não, né? Né, Alexandre? Já viu boneco de barro com cabelo? Primeiro, por exemplo, como é que é o nome? Nas lojas que colocam manequim. Você vê que manequim tem que colocar peruca, né? Não existe manequim de cabelo. Manequim é careca, liso, né? Quem sabe o Adão também não era? Não sei, a Bíblia não relata. Mas pegando essa analogia, essa comparação, Deus enfiou os dedinhos, fez tudo bonitinho, tá? Olhou. Isso eu conjecturando, viu, irmão? Porque a Bíblia não diz nada disso, né? E quem sou eu para saber o que Deus estava fazendo, né? Mas vamos fazer de conta na minha imaginação fértil, que Deus olhou para o homem, o que ele fez, de cima a baixo. Tá lá o boneco de barro. Chegou desse boneco de barro nas suas narinas e fez. E aí uma porção de Deus entrou naquele ser e ele passou a ser, como diz a Bíblia, alma vivente. Ele começou a se mexer. Ele começou a respirar. Por isso que até o ateu que diz que não crê em Deus, que Deus não existe, infelizmente, no pior momento da vida dessa pessoa, a primeira palavra que vem na boca dele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja com D minúsculo ou maiúsculo, mas a primeira coisa que vem quando ele está com uma doencinha aqui, uma doencinha ali na parte terminal, mas quando está no aperto, ele vai chamar por Deus. Por quê? Porque o de Deus está nele. Está lá dentro. Só que como um vírus da gripe, que fica incubado até ele poder estourar, explodir e começar a agir no corpo do ser humano, assim é o nome de Deus dentro de cada ser humano. Glória a Deus. Não tem para onde fugir, irmão. É por isso que a Bíblia é clara quando diz que quando morre, o que Deus fez vai voltar para a terra. Mas o que ele colocou dentro daquilo que ele fez, volta para ele. Que é o fôlego da vida, não tem para onde correr. Aí, lá na eternidade, vem o Espírito Santo inspirar Paulo dizer assim, viu, Alexandre? Que eu, você, pastor, Roseli, cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Cristo para lá prestarmos conta do que a gente fez aqui, seja bem ou seja mal. E aí, quem tem Cristo somos nós. Temos uma esperança, como foi orado pela missionária Lúcia. E a nossa esperança está em quem, Alexandre? João capítulo 2. Mesmo que a gente erre, ele é o nosso advogado fiel. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente erra, né, pastor Vicente? Hein, Alexandre, hoje, quantas vezes você tropeçou e errou? Mas você está aqui por quê? Porque Jesus é teu advogado e naquele dia, os erros que eu, você e nós cometemos, ele vai lá perante o Pai. O diabo vai dizer, viu, Alexandre? O Alexandre, no dia 5 de maio de 2026, até as 19h30, antes de ele estar naquele cultinho lá, ele fez isso, e depois estava lá, dando glória a Deus, dando glória a você, e aleluia, e ainda teve a coragem de cantar uma música lá. Aí Jesus vai dizer, pois é, sabe por que tudo isso? Porque eu morri por ele, Satanás. Deus, aleluia. E ele decidiu entregar a vida dele para mim. Então dele cuidei eu. Dele cuido eu, por isso vai dizer Deus para mim e para você, Alexandre. Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, vinde herdar a herança, a vida eterna. Muito bom. Então vale a pena, irmão, vale a pena. Vale a pena. E você que está distante do caminho do Senhor, volta enquanto há tempo. Glória a Deus.